Olá, pessoal. Daremos continuidade hoje ao nosso curso de matemática e hoje falaremos um pouco sobre expressões algébricas. Bom, expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem números, letras, operações. Então, se eu fizer uma soma do tipo 2 mais 3 igual a 5, apesar de termos aqui uma sentença verdadeira, ela não é uma expressão algébrica, pois não temos ali nenhuma variável. E essas variáveis são as letras que representam números genéricos, digamos assim. Essas letras são usadas para representar valores desconhecidos e, né, como eles podem variar, então a gente tem o nome para essas letras, as variáveis. É comum a gente pegar cada expressão algébrica dessa e separar a parte numérica e a parte literal em qualquer termo desse. Então, nesse primeiro ali, por exemplo, a parte numérica é o 2, a parte literal é o x ao cubo y. Então, aqui temos exemplos de expressões algébricas, todas elas, como vocês podem observar, têm alguma letra, algumas têm operações, outras não. Essas que não, na verdade, há operações aqui, né? Multiplicação e potência, mas não temos adição aí de termos, né? Então, aqui seria um termo só, multiplicando ali os seus elementos. Então, nesse caso, a gente tem um monômio. Aqui eu tenho uma adição de dois termos, o x ao quadrado com o 1. Então, nesse caso, eu tenho um binômio e assim por diante. No terceiro exemplo, tem a multiplicação de x por x mais 3. Nesse outro, tem uma soma de 2a ao quadrado b mais 3y. Nesse quinto exemplo, desculpa. X ao quadrado mais 2y mais 3d menos 4. E nesse último aqui, uma divisão de termos. Mas todas essas expressões aí são expressões algébricas. Outro detalhe é que quando a gente tem um termo que há um número multiplicando uma ou mais letras, nesse caso o número é chamado de coeficiente e a parte literal ali, as letras, são as variáveis. E no caso em que não mostra ali o coeficiente, igual aqui no x ao quadrado, nesse caso é o 1. Bom, expressões algébricas são usadas, dentre outras coisas, para descrever uma situação-problema. Então, a gente tenta buscar situações e trazê-las para a matemática. No caso, a gente representa as variáveis com letras. E variáveis diferentes costumam ter letras diferentes associadas, né? Então, essas expressões algébricas, elas costumam representar situações. Por exemplo, área de figuras, perímetro, ou até mesmo comportamento de determinadas situações, a gente consegue matematizar isso e usar expressões algébricas para representá-las. Bom, veremos aqui algumas operações com expressões algébricas, né, as operações algébricas. E nesse caso, iniciando aqui por adição e subtração, é bem simples. O que a gente faz é apenas somar os coeficientes dos termos que têm as mesmas partes literais. Então, por exemplo, aqui, 2x mais x, o coeficiente do primeiro aqui é 2, o coeficiente do segundo aqui é 1, então eu mantenho essa parte literal e somo os coeficientes. Logo, resulta em 3x. Aqui outro exemplo, ainda mantendo essa situação de partes literais iguais. Então, x ao quadrado menos 3x ao quadrado, lembrando que aqui o coeficiente é 1, então eu vou ter a continha para fazer aqui 1 menos 3, a gente conserva essa parte literal, conserva aqui o x ao quadrado, logo isso aí resulta em menos 2x ao quadrado. Agora aqui, no terceiro exemplo, a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa, pois 2x e 5x ao quadrado, eles não apresentam a mesma parte literal. Então, eles não são chamados de monômios semelhantes. Só definindo, monômios são essas expressões algébricas em que apresenta apenas produto ou potência do tipo 3x ao quadrado, y ao cubo, z elevado a 5. Isso aqui é um monômio, pois não tem adição ou subtração de termos aqui. Há apenas produto e potência. E potência é um tipo de produto, né? Então, só produto de termos. E no caso, para a gente fazer essas contas de adição ou subtração, a gente busca apenas monômios semelhantes. Então, por exemplo, nos y's, eu tenho o 1y e o 7y. Nesse caso, eu somo 1 mais 7, né? E mantenho o y, resulta em 8y. Agora, nos x, eu tenho 2x e o menos 3x, então vou fazer o 2 menos 3, vai dar menos 1x.
E no x ao quadrado, eu tenho apenas esse termo. Então, eu vou apenas copiá-lo, né? Só conservar mesmo. Não tem operação nenhuma para fazer com ele. Bom, o próximo exemplo, apesar de estar aqui na parte de adição e subtração, mas a gente está tratando da multiplicação de um número por uma expressão algébrica. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é utilizar a propriedade distributiva. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por cada termo que está aqui dentro dos parênteses. Então, o 3 vezes x é o mesmo que 3 vezes 1x, 3 vezes 1 é 3, e conservo o x, né? Então, eu vou ter aqui 3x mais 3 vezes 4, 12y, e, por fim, 3 vezes menos 2, menos 6. Observando aqui na resposta, eu não tenho monômios semelhantes, pois tenho 3x, o 12y e o menos 6 sendo apenas número, tem apenas a parte numérica, né? Então, a gente não consegue reduzir isso. Agora aqui um próximo exemplo, nele a gente pegou adição e subtração de termos onde aparecem parênteses antes do mais, ou melhor, depois do mais e depois do menos. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, a gente vai eliminar esses parênteses, depois buscar os termos semelhantes para fazer as operações. No primeiro aqui, eu vou apenas eliminar mesmo. Já nesse do meio, quando a gente tem uma adição antes dos parênteses, o sinal de adição multiplicado por outro sinal conserva esse outro sinal. Então, basicamente, seria tirar os parênteses, sem mudar nada que está lá dentro. Então, o 5a, ele é positivo, mais 5a. O 2 é negativo, menos 2. E o 3b é positivo, mais 3b. Já nesse último aqui, eu tenho um sinal de menos antes dos parênteses. Então, esse menos, ele vai pegar o oposto de cada termo que está lá dentro. Logo, o 5a ao quadrado b, que é positivo, fica negativo. O 4b, que é positivo, fica negativo. E o a ao quadrado, que é negativo, fica positivo. Aqui eu tenho o 3a ao quadrado b. Então, eu vou buscar outros termos que tenham essa mesma parte literal, a ao quadrado b. Então, eu vejo aqui que eu tenho o menos 5a ao quadrado b. Então, o que eu vou fazer é somar os seus coeficientes. O 3 com o menos 5. 3 menos 5 dá menos 2. E nisso eu conservo a parte literal, a ao quadrado b. Bom, agora os b's. Eu tenho aqui o menos 2b, o mais 3b e o menos 4b. Então, o que a gente vai fazer é a operação algébrica mesmo. É a adição algébrica com esses menos 2, 3 e menos 4. Então, menos 2 mais 3 dá 1, um menos 4, menos 3b. Agora, os a's. Eu tenho aqui o 3a, o 5a, tenho lá na frente o a ao quadrado, mas o termo a ao quadrado, ele não é semelhante com o 3a ou com o 5a, né? São partes literais diferentes. Então, aqui eu vou apenas juntar o 3 com o 5. 8a. Aí, observando aqui, ficaram apenas o menos 2, que ele é um número sem parte literal, e o a ao quadrado. Então, só vou copiar os dois. E é isso. Observando o meu resultado final, eu não tenho termos semelhantes para poder reduzir. Então, realmente ficou correto. Bom, multiplicação. A gente vai usar aqui as propriedades numéricas da multiplicação para as expressões algébricas. Então, por exemplo, ao multiplicar dois termos, o que eu vou lembrar é que potência de mesma base, que eu tenho a base x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Como que a gente faz multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar o 1 com o 1. X vezes x, x ao quadrado. Da mesma forma, x elevado a 1 vezes x ao cubo, eu vou somar 1 mais 3, 4. Agora, quando eu tenho a multiplicação de letras diferentes, o que eu faço é apenas juntar essas letras. Então, aqui o x vezes o 2y, bom, o coeficiente do x é 1,
Então, eu multiplico o 1 aqui pelo 2 do y, 1 vezes 2 é 2, e junto essas duas letras, o x e o y. Então, fica 2xy. Outro exemplo, 3x ao quadrado vezes 2xy. Então, a gente primeiro multiplica os coeficientes, 2 vezes 3, 6. E agora a gente vai para as letras iguais. Nesse caso, como a gente soma as potências, eu posso multiplicar sem que sejam termos semelhantes, igual na adição e subtração. Então, aqui, ao multiplicar os x, eu vou ter x ao quadrado vezes x elevado a 1. Vou somar os expoentes, 2 mais 1, 3. E o y tem só ele mesmo, então eu vou só copiar. Não vou somar expoente com ninguém. Aqui é um tipo de multiplicação, mas que, na verdade, é como se fosse uma divisão, pois o 4 está no denominador, mas a ideia é bem parecida. Eu tenho ali 4x elevado a 6 vezes 3 dividido por x elevado a 4. Então, aqui eu vou multiplicar os numeradores. 4 vezes 3 dá 12. E aí eu vou ter o x elevado a 6 no numerador e o x elevado a 4 está no denominador. Só que tem uma operação, uma propriedade das potências, que eu consigo, ao inverter o sinal do expoente, eu troco o termo entre numerador e denominador. Então, x elevado a 4, que está no denominador, no caso elevado ao número positivo, eu posso passá-lo aqui para o numerador, trocando o sinal do expoente, ficando menos 4. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 4, 12. E no x, multiplicando x elevado a 6 vezes x elevado a menos 4, eu vou somar o 6 com menos 4, que é o mesmo que fazer 6 menos 4, que dá 2. Então, o resultado disso, 12x ao quadrado. E temos aqui um último exemplo da multiplicação de uma subtração por uma adição, ou seja, uma multiplicação que envolve parênteses. A ideia seria o seguinte, eu pegar o x e multiplicar pelo x mais 5, depois pegar o menos 3 e multiplicar pelo x mais 5. Tem uma maneira que dá para fazer um pouquinho mais rápido, que é o seguinte, aplicação da propriedade distributiva. Nesse caso, o que a gente vai fazer é aquela multiplicação que envolve as setinhas. Multiplica o x pelo x aqui, o primeiro pelo primeiro, dá x ao quadrado, somos expoentes. X vezes 5, então mais 5x. Agora, menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes mais 5, menos vezes mais menos, 3 vezes 5, 15. E aí eu somo semelhantes. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2x menos 15. Bom, a divisão, eu vou separar aqui em duas partes. Para polinômios, para expressões algébricas com mais de um termo, eu vou deixar para a próxima aula um vídeo específico para a divisão de polinômios. Mas para a divisão de monômios, a ideia é bem simples, que é só lembrar que na divisão, assim, na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Então, aqui, por exemplo, x dividido por x, que pode ser dividido assim ou assim, significa a mesma coisa, eu conservo a base e diminuo o expoente, os expoentes. Então, menos 1, 0, né, x elevado a 0, 1. Então, o número dividido por ele mesmo dá 1. Desde que esse número não seja 0, né, tenha mais cuidado. Aqui, x dividido por x ao cubo, eu vou conservar a base e vou diminuir os expoentes. Então, 1 menos 3, menos 2. Podem aparecer monômios com mais letras, mas a gente vai seguir letra por letra essas observações da questão do expoente. Então, aqui no 3x ao quadrado dividido por 2xy, eu faço 3 dividido por 2, posso deixar na forma de fração. Aí no x ao quadrado dividido por xy, eu tenho a divisão de x ao quadrado por x. Conserva a base e diminui os expoentes, 2 menos 1. O y aqui no denominador, não tem outro y para eu mexer com o expoente dele, então deixa ele quieto aqui embaixo. Logo fica 3x sobre 2y. E se for várias letras diferentes, o raciocínio vai ser o mesmo. Eu vou trabalhar letra por letra. Então aqui,
Nos x, a gente vai ter x ao cubo dividido por x elevado a 1, né? Então, diminui os expoentes. 3 menos 1 aqui vai resultar em x ao quadrado. Nos y, eu conservo a letra ali, conservo a base e diminuo os expoentes. 4 menos 2 dá 2, então y ao quadrado. E no z, eu vou fazer a mesma coisa, conserva a base z e diminui os expoentes. Menos 2 menos 4, que é menos 6. Então, outra forma de representar isso aqui seria x ao quadrado y ao quadrado. Como o z está elevado ao número negativo, eu posso, para deixar esse expoente positivo, pegar o z e colocar aqui no denominador. Z elevado a 6. É outra forma de representar essa mesma expressão. Como eu falei, polinômios a gente vê na próxima aula. E agora, potência. Bom, potência, pessoal, a ideia é a seguinte. Se eu tenho uma multiplicação de termos elevado a um expoente, eu posso pegar esse expoente e trazê-lo para cada termo aqui. Isso vale para multiplicação e para divisão. Então, se for uma multiplicação aqui dentro, posso fazer isso. E se fosse uma divisão, também poderia. O que não pode é adição, subtração, pelo seguinte. Quando eu tenho uma adição elevada a n, aí tem que tomar muito cuidado, porque seria o a mais b vezes a mais b, n vezes. Então, eu teria aqui n fatores. E para cada par de multiplicação, tem que fazer a distributiva. Depois, obtém o resultado, multiplica pelo próximo e vai fazendo isso sucessivas vezes. Né? Então, tem que tomar cuidado para não apenas trazer esse n para cá e para cá, porque dá totalmente errado quando falo de adição e subtração. Bom, mas a gente vai ver aqui alguns exemplos, talvez ajude a fixar essa parte. Bom, multiplicação 2 vezes x ao quadrado, eu vou fazer 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, resulta em 4x ao quadrado. 3x ao quadrado ao cubo, então vai ficar o 3 ao cubo vezes o x ao quadrado ao cubo. No caso do x ao quadrado ao cubo, eu tenho potência de potência. Como que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 3, 6. 3 elevado a 3, né? 3 vezes 3 vezes 3, 27. X mais 1 ao quadrado. Agora eu tenho uma adição. Então, eu não posso simplesmente falar que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. A gente vai até comparar esse resultado aí, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, com o outro lá no final. Bom, a ideia aqui numa adição é multiplicar essa base por ela mesma, no caso aqui, 2 vezes. Então, x mais 1 vezes x mais 1. A gente faz x ao quadrado mais x mais 1. Né? X ao quadrado mais x mais 1. Que resulta aqui em x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, veja que se eu fizesse apenas x ao quadrado mais 1 ao quadrado, eu estaria perdendo esse termo do meio aqui, né? Esse termo 2x. E se for uma diferença ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, faz x menos 1 vezes x menos 1. Tome cuidado com os sinais. Então, fica x ao quadrado menos 1x mais 1, porque menos vezes menos dá mais. Aí, junta esses dois aqui, menos 1x dá menos 2x. Bom, e aqui uma potência do tipo fração, a ideia é pegar esse expoente 3 aqui e trazer para cada termo desses. Então, a gente vai ter 3 ao cubo, 4 ao cubo e o a ao quadrado ao cubo. Então, 3 ao cubo é 27, 4 ao cubo é 64 e a ao quadrado ao cubo multiplica os expoentes, a elevado a 6. Bom, de uma forma geral, isso aqui são os chamados trinômios quadrados perfeitos. Quando a gente tem a soma de dois termos ao quadrado, resulta aqui para a gente quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E se for o quadrado da diferença de dois termos, que também vai resultar num trinômio quadrado perfeito, vai ser x ao quadrado do primeiro termo, menos agora 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais, de novo, o quadrado do segundo. Bom, radiciação é aquela questão das raízes, né? A gente vai ter raiz quadrada, raiz cúbica, assim por diante, raiz enésima de termos.
Bom, então aqui a ideia vai ser a gente tentar transformar sempre que necessário a raiz numa potência de expoente racional. Então, o que a gente vai fazer na medida em que for possível ou necessário é dividir o expoente pelo índice para tentar simplificar as expressões. Então, aqui o primeiro, raiz quadrada de x é a mesma coisa que o x elevado a meio, porque é 1 no expoente, 2 no índice. Raiz quadrada de x ao quadrado, nesse caso, eu teria o x elevado a 2 sobre 2. Aí eu posso dividir o 2 por 2. Mas apenas cortar o 2 com 2 e falar que o resultado disso é x, não está completamente correto pelo seguinte. Se o x for um número negativo, e aí eu quero fazer a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Bom, o menos 5 ao quadrado é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a minha resposta não foi o x, mas sim o módulo de x. Então, apenas cortar o 2 com o índice pode trazer uma resposta errada, que seria com sinal, né, negativo ali no final. Só tomar esse cuidado. Bom, aqui, dando sequência, raiz quadrada de x elevado a 4, a gente vai dividir o 4 pelo 2, então resulta em x ao quadrado. Quando eu tenho a multiplicação de termos, aí é só seguir a mesma linha da potência. A multiplicação de termos dentro de uma raiz quadrada, de uma raiz, né, nesse caso cúbica, mas vale para qualquer outra, qualquer índice, a gente separa esse produto aqui em várias raízes. Então, vou ter raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de y à quinta, que a gente pode escrever dessa forma. Aqui um exemplo para a gente simplificar um pouco a expressão. Raiz quadrada de 16x ao quadrado sobre 9x ao quadrado. Bom, como eu tenho apenas multiplicação e divisão, eu posso pegar a raiz quadrada de cada termo desse, separadamente. Então, a raiz de 16 é 4. A raiz de x à quarta é x ao quadrado. A raiz de 9 é 3. E aqui eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado. Bom, isso aqui vai me resultar no x elevado a 1, né? 2 dividido por 2 ali. Aí a gente tomar aquela questão, tomar o cuidado ali com o módulo. Só que, observando o que acontece depois, né, que a conta aqui ela não terminou, a gente vai ter aqui 4x ao quadrado e aqui embaixo 3x elevado a 1. Então, a gente conserva a base, diminui os expoentes. Aí aqui sim a resposta. 4 terços é x. Bom, simplificação e fatoração de expressões algébricas. Simplificar é escrever da forma mais simples possível e fatorar é escrever na forma de um produto. A gente vai começar aqui com exemplos sobre a simplificação. Então, a ideia é bem simples mesmo. A gente vai tentar, nesse caso aqui, dividir termo a termo e ver o que pode deixar um pouquinho mais simples. Então, por exemplo, na parte numérica, 6 dividido por 3, 2. Na parte dos x, eu tenho x elevado a 3 dividido por x elevado a 4. Então, vou conservar a letra e vou diminuir os expoentes. 1 menos 4, menos 1. Aqui nos y, eu tenho o 2 lá em cima e o 1 aqui embaixo no expoente. Diminui 2 menos 1, 1. Como o meu x está com expoente negativo, eu vou colocá-lo aqui no denominador. Segundo exemplo, seguindo a mesma linha, bom, a gente vai... O 4 dozeavos, eu posso simplificar os dois por 4, sobra 1 terço. Nos y, eu tenho y elevado a 5 e y elevado a 5, vai resultar aqui, diminui 5 menos 5, y elevado a 0. No z, mesma coisa, z elevado a 3 dividido por z elevado a 3, conserva a base e diminui os expoentes, z elevado a 0. E o meu x ao cubo, ele está no denominador. Então, posso simplesmente deixá-lo aqui embaixo quieto. Bom, como y elevado a 0 e z elevado a 0 resultam em 1, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, e aqui embaixo, 3x ao cubo.
Outro exemplo, nesse caso eu tenho uma adição de termos não semelhantes divididos aqui pelo x. O que a gente pode fazer é separar essas frações. X ao quadrado sobre x mais 2x sobre x. Então, no primeiro caso, na primeira parte aqui, eu vou conservar o x e vou diminuir os expoentes. Então, 2 menos 1 é 1. E na segunda parte, eu vou 2, tem só ele, tem o 1 aqui embaixo, 2 dividido por 1 dá 2. Nos x, eu vou fazer x dividido por x, conserva a letra, no caso o x aqui diminui os expoentes, 1 menos 1, 0, e o x elevado a 0 dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. Outro exemplo agora que envolve multiplicação e uma potência. Então, primeiro a gente faz a potência, depois multiplica os termos, e aí nisso a gente vê se dá para simplificar alguma coisa. Então, aqui vai começar com 3x ao cubo, y ao cubo, z, sobre x à quinta, z à quarta, vezes. Ali eu tenho multiplicação e divisão, tudo elevado a 3, então se eu pegar cada termo desse elevado a 3. Quando eu tenho multiplicação de frações, eu posso sair simplificando algumas coisas diretamente entre a primeira e a segunda e assim por diante. Por exemplo, y ao cubo dividido por y ao cubo dá 1. Então, posso apenas cortar, né? Observando os z's. Aqui em cima eu tenho a multiplicação de z vezes z ao cubo, resulta em z elevado a 4. Eu posso dividir esse z elevado a 4 pelo z elevado a 4 que eu tenho aqui embaixo. Então, eu elimino esses dois com esse. Resulta z elevado a 0. Agora, nos x, eu tenho no numerador x elevado a 6, porque é 3 mais 3 nos expoentes, e aqui embaixo um x elevado a 5. Então, x elevado a 6 dividido por x elevado a 5, conserva a base, diminui os expoentes, dá x elevado a 1. E nos coeficientes, eu tenho 3 aqui em cima e o 1 aqui embaixo. 3 dividido por 1, 3. Então, ficou 3x. Bom, a gente vai ver agora a fatoração de expressões algébricas, e fatorar expressões significa escrevê-las na forma de produto, pois os termos da multiplicação são os fatores, certo? Iniciando aqui com os casos mais comuns, um deles é fator comum em evidência. Então, a ideia é eu extrair fatores que sejam comuns a todos esses termos. A gente pode iniciar pela parte numérica, depois observar a parte literal. Na parte numérica, é bom fazer algumas observações mais detalhadas, e fica mais fácil se a gente começar com um número que tem menos fatores, no caso, fatores primos. Então, por exemplo, o 10, a gente sabe que é 2 vezes 5. Logo, eu vou buscar esses fatores 2 e 5 aqui no 20 e no 36. Se eles tiverem esses dois fatores, então vou poder colocar o 2 e o 5 em evidência. Se não tiverem algum deles, então eu vejo qual excluir. No caso do 20, o 20 é divisível tanto por 2 quanto por 5. Então, até agora, o 2 e o 5 são fatores do 20. Mas observando o 36, ele é divisível por 2, mas não é divisível por 5. Então, nesse caso, o único fator comum do 36, 20 e 10 é o 2. Agora, na parte literal, a ideia é observar o maior número de fatores comuns que eu tenho nos três termos. Então, por exemplo, temos o x uma vez aqui no 10xy, temos o x uma vez aqui no 20xy, e temos o x duas vezes aqui no 36, 36x ao quadrado. Então, aqui eu tenho um x, um y e um y. Aqui eu tenho um x e um y. E aqui eu tenho x e x. Então, o que eu consigo extrair ao mesmo tempo dos três? Um x. Apenas isso. Então, meu fator comum para poder colocar em evidência é o x. Pois veja, temos aqui nesse 10x ao quadrado, xy ao quadrado, temos os y também. Aí aqui no 20 tem apenas um y, e aqui no 36 não tem nenhum y aqui. Então, não consigo colocar esse y como um fator comum
a todos os termos para poder colocá-lo em evidência. Logo, na parte literal é apenas o x mesmo. Agora, o que eu vou fazer com esse fator comum em evidência, que eu coloquei em evidência? Eu vou pegar cada termo desse e dividir pelo 2x e anotar os resultados aqui dentro. Então, nisso eu vou estar transformando onde eu tinha apenas adição e subtração em uma multiplicação. Por isso o processo chama-se fatoração, escrever na forma de multiplicação. Aqui no 36x², dividindo por 2x, eu faço 36 dividido por 2 dá 18, e na parte literal, x² dividido por x, conserva a base e diminui os expoentes. Então, x elevado a 1. No próximo aqui, menos 20xy dividido por 2x, o menos 20 por 2 dá menos 10. O xy dividido por x é como se cortasse o x com x. Ou seja, x elevado a 1 dividido por x elevado a 1 dá x elevado a 0, que é 1, certo? 1 vezes y. E no último aqui, 10xy² dividido por 2x, eu divido a parte numérica, 10 por 2 dá 5. E aqui no xy² dividido por x, eu vou diminuir os expoentes aqui no x, eu vou ter x elevado a 0, que é 1, multiplicando 1 por y², y². Outra forma de fatoração é o agrupamento. O agrupamento é como se eu colocasse os termos em evidência duas vezes. Então, a ideia é observar o seguinte, aqui é um exemplo bem genérico para essa situação. Eu tenho ax mais ay mais bx mais by. Então, eu observo que nos primeiros termos, aqui nos dois primeiros, eu consigo colocar o a em evidência. Já nos dois últimos, eu consigo colocar o b em evidência. E veja o que acontece aqui, ó. No ax mais ay, colocando o a em evidência, eu vou dividir ax por a, sobra x, ay por a, sobra y, certo? Agora, coloco aqui o mais, né? E vou prosseguir. Nessa parte aqui da frente, bx mais by, observando os termos, eu consigo colocar o b em evidência. E eu faço bx dividido por b dá x, by dividido por b dá y. E aqui, nessa parte aqui do meio, eu posso observar que eu tenho a vezes x mais y, mais b vezes x mais y. Então, o termo x mais y, ele é um fator que é comum às minhas duas expressões, né? Então, nesse caso, eu consigo colocar o x mais y em evidência. Na verdade, até ficou trocado lá, mas não faz muita diferença. Então, o ax mais y dividido por x mais y dá a, como se eu cortasse o x mais y. Prosseguindo, mais o bx mais y dividido por x mais y dá b. Então, a gente conseguiu pegar essa expressão e escrever na forma de fatores. Se fizesse só até esse ponto aqui, não estaria completamente correto, pois eu ainda tenho uma adição de dois termos. E quando eu quero fatorar, eu quero escrever na forma de uma multiplicação de dois ou mais termos, que é o que a gente fez aqui em cima. Essa expressão vezes essa expressão. Diferença de dois quadrados. Aqui são casos bem clássicos aqui do estudo de expressões algébricas. A diferença de dois quadrados, ela resulta no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, no caso, quando eu tenho um termo quadrado menos outro termo quadrado, primeiro eu extraio a raiz dos dois. A raiz de a ao quadrado é a de b ao quadrado é b. E nisso, eu pego esses termos a e b e faço o produto da soma deles pela diferença deles. No caso, a gente até viu um pouco sobre trinômios quadrados perfeitos, que foram o resultado de a mais b ao quadrado resulta nessa expressão, então eu posso fazer a volta também. Se eu tenho essa expressão, eu consigo fatorá-la na forma de o quadrado da soma de dois termos. Então, o que a gente precisa ter aqui para ser um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho que ter um termo quadrado, tenho que ter outro termo quadrado, e esse termo não quadrado, a cara
a característica dele, né, a gente fala a cara dele, tem que ser dado pelo produto de 2 vezes a raiz do primeiro aqui e vezes a raiz do outro termo quadrado. Exemplo. X ao quadrado mais 4x mais 4. Observando os dois termos quadrados, a gente tem o x ao quadrado e o 4. Então, a raiz do x ao quadrado ali é x, a raiz do 4 é 2. Pegando 2 vezes esses dois termos, resultam exatamente nesse termo aqui do meio, 4x. Então, é um exemplo ali de trinômio quadrado perfeito. Para fatorar, eu vou usar aqui a raiz do x ao quadrado, o sinal do termo não quadrado, que pode ser mais ou pode ser menos, mas a ideia é bem parecida, e a raiz do outro termo quadrado, que nesse caso é 2, nesse caso, desculpa ler mais, né? Entre parênteses, ao quadrado. Então, essa é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. E temos aqui ainda a diferença de dois cubos, que quando eu tenho um número ao cubo menos outro ao cubo, aí a forma fatorada dessa expressão é essa aqui. A raiz cúbica do primeiro menos a raiz cúbica do segundo. Então, fica aqui a menos b. Aí, a partir desse a menos b, eu vou escrever um quase trinômio quadrado perfeito sem o 2 aqui no meio. Não tem o 2. Então, fica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui a gente vai ver alguns exemplos. Então, no primeiro aqui, fatorar e simplificar essa expressão. Tem até uma dica aqui embaixo. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado resulta a mais b vezes a menos b. Então, onde que eu vou usar isso? Aqui em cima. Pois eu tenho x ao quadrado e o 4, ele é 2 ao quadrado. Então, fica x mais 2 vezes x menos 2. O denominador permanece. Então, nisso, eu observo que eu posso simplificar as expressões x mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. Então, eu vou ter aqui em cima, no numerador, x menos 2, e no denominador, apenas o 2. Fatorar e simplificar essa expressão, né? Então, aqui eu vou usar a mesma ideia do x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vai ficar como aqui? 2xy menos 1 dividido por x mais y vezes x menos y, que é a diferença de dois quadrados. Nesse próximo termo, não tem como, assim, não dá para fatorar, não tem quadrados aqui, né? Então, vou apenas copiar. Bom, eu tenho uma adição de duas frações, e para a gente fazer a adição de frações, elas têm que ter os mesmos denominadores. Então, vou calcular o MMC dos denominadores, observando que esse termo, ele se repete aqui, né? E, então, não preciso copiá-lo duas vezes. Logo, vai ficar o x mais y, aí o x menos y repete, eu pego ele só uma vez. Vezes x menos y. Aí, vou fazer em cada fração. Pego esse MMC, divido pelo denominador, o resultado vezes o denominador. Então, aqui, um número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes 2xy menos 1 dá 2xy menos 1. Agora, mais, e vamos para a segunda parte. X mais y, x menos y, dividido por x menos y, é como se cortasse esses termos repetidos. Então, sobra o x mais y. Então, eu vou ter ali 4x vezes x mais y, que resulta em quê? 4x ao quadrado mais 4xy. Bom, aqui no meu numerador, eu tenho termos semelhantes. Eu tenho o 4xy e o 2xy, que eu posso somar, resultando em 6xy. Aí eu tenho ainda ali o menos 1 e o mais 4x ao quadrado. Aqui no denominador, eu tenho que lembrar que esse x mais y, x menos y, veio daqui.
x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, posso anotar esse termo. Não faz muita diferença, mas apenas pela estrutura mesmo. Aqui tem um outro exemplo de multiplicação que pede para a gente marcar qual é a resposta certa fazendo essa multiplicação, ou seja, simplificando o que a gente vai obter. Então, esse aqui eu vou fazer aos poucos da seguinte maneira. Cada termo desse, no primeiro ali, eu tenho 2k menos 2g, eu observo que o 2 é um fator comum que aparece nesses termos. Então, eu posso falar que é 2 que multiplica k menos g. Aqui no denominador, eu tenho a diferença de 2 quadrados. Então, eu posso falar que é k mais g vezes k menos g. Vezes, nesse aqui da frente, observe bem, eu tenho o k ao quadrado, o g ao quadrado, e o termo central é o mais 2 vezes k vezes g. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como está o mais aqui no meio, então fica k mais g ao quadrado. E esse último aqui de baixo, eu posso colocar o 4 em evidência. E agora a gente vai tentar simplificar o máximo de coisas possível. Bom, aqui eu posso cortar o k menos g com o k menos g. Aqui eu tenho k mais g vezes k mais g. Como é vezes, resulta em quê? K mais g ao quadrado. Então, esse k mais g ao quadrado eu posso cortar com k mais g ao quadrado. Aí sobrou o que ainda? O 2 e o 4. O 2 e o 4 eu posso dividi-los por 2. Então, sobra 1 e 2. Letra D. E, por fim, a gente vai fazer esses exemplos para tentar fixar essa questão da fatoração de expressões. Então, na letra A gente observa que pode colocar fatores comuns em evidência. Na parte numérica, o 6 é 2 vezes 3, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, o fator comum aos dois ali é apenas o 2. Nos A's, eu tenho A ao quadrado e tenho A ao cubo. A quantidade máxima de A's que eu consigo retirar ao mesmo tempo dos dois termos é 2. Então, A ao quadrado. Aqui nos B's, a mesma coisa. Eu tenho B elevado a 3 e tenho B ao quadrado. Então, a quantidade de B's que eu consigo extrair ao mesmo tempo dos dois termos, a quantidade máxima aqui, são 2. Então, B ao quadrado. Agora, eu vou dividir cada termo desse pelo que eu coloquei em evidência. Então, no 6A ao quadrado, B ao cubo, dividido pelo 2A ao quadrado, B ao quadrado, vai acontecer o seguinte. 6 dividido por 2, 3. A ao quadrado corta com A ao quadrado. E nos B's, a gente diminui os expoentes. B elevado a 3 dividido por B elevado a 2, diminui os expoentes, B elevado a 1. Agora, mais, e vamos para o próximo. 8A ao cubo B ao quadrado, dividido por 2A ao quadrado B ao quadrado, acontece o seguinte. 8 dividido por 2, 4. A ao cubo dividido por A ao quadrado, a gente diminui os expoentes, então dá apenas A, elevado a 1, né? E B ao quadrado corta com B ao quadrado. Então, está ali fatorado. Nesse segundo exemplo, a gente tem que buscar o seguinte. Não tem um termo só que eu consigo colocar em evidência para todos eles. Tipo, A aparece aqui, 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 mas não tem A aqui. Então, não posso colocar o A em evidência para todos, né? Mas eu posso observar o seguinte. Eu tenho A nos dois primeiros e tenho 2 nos dois últimos. Então, posso fazer isso aí, ó. A ao quadrado dividido por A está aqui. BA dividido por A está aqui. Agora, mais 2 em evidência. 2A dividido por 2 dá A. 2B dividido por 2 dá B. E aqui eu observo que o A mais B repetiu nos dois termos. Então, coloco o A mais B em evidência. A mais B dividido por A mais B, A. 2A mais B dividido por A mais B, 2. Aí sim, fatoramos. Bom, nessa letra C,
Para quem já tiver treinado, pode ter percebido que se trata da diferença de dois quadrados. Porque, veja bem, um número para ser quadrado, ele tem que ser escrito na forma de potência com expoente par. Então, o 36, por exemplo, a gente sabe que é 6 ao quadrado, ou ainda poderia escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Mas todos os seus fatores apresentam expoente par. O y elevado a 4, 4 é par, a ao quadrado, 2 é par, x à sexta, o 6 é par. Então, eu consigo escrever esses termos aqui como o 6y ao quadrado menos o ax ao cubo ao quadrado. Ou seja, diferença de dois quadrados, certo? É um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 6y ao quadrado mais o ax ao cubo vezes o 6y ao quadrado menos o ax ao cubo. Então, diferença de dois quadrados é a soma dos dois termos vezes a diferença dos dois termos. Então, eu extraio as raízes e faço isso. Agora aqui, o 27, ele é um número ao cubo. Então, é 3 ao cubo dá 27. E o x ao cubo, né, já está mostrando que é um número ao cubo. Então, o que a gente vai fazer para fatorar isso? Extrai as raízes cúbicas, vai dar 3x. Então, a gente vai pegar 3 menos x. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vezes o quadrado do primeiro, 9, mais o primeiro vezes o segundo. Lembre que não tem o 2 lá do trinômio quadrado perfeito. Está apenas 3x mesmo. E mais o quadrado do segundo. Então, está a forma fatorada dessa expressão. Significa o quê? Que se eu fizer todas essas multiplicações, vai simplificar, cancelar um monte de coisa e vai resultar nisso aqui. Então, eu peguei essa expressão, a diferença de dois cubos, e transformei na multiplicação de duas expressões. Por isso, eu fatorei. Bom, aqui na letra E, a gente tem a soma de três termos, onde um deles é quadrado, né, que é o x ao quadrado. O outro, o último aqui, também é um termo quadrado, que é o 5 ao quadrado. E o termo que não é quadrado, que é o 10x, ele é dado por 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Como que eu fatoro? Eu pego a raiz do primeiro, o sinal do termo não quadrado, a raiz do último, entre parênteses, ao quadrado. E esse último exemplo, bom, antes da gente escrever isso aqui, y menos 2 ao quadrado, a gente tem que observar o seguinte: nem sempre o fato de ser um trinômio e de apresentar termos quadrados faz com que seja um trinômio quadrado perfeito. Veja bem, isso aqui é o y ao quadrado, isso aqui é o 2 ao quadrado, só que o termo central aqui ele deveria ser dado da seguinte maneira: 2 vezes y vezes 2, para resultar aqui em 4y. Mas não, aqui temos um 8y. Então, esse aqui, essa letra F, não tem como fazer. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.